Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar a questão 52 do vestibular da Universidade de Vila Velha, que traz um texto comentando aí do porquê de 17 cidades do Espírito Santo estarem perdendo seus moradores. Na verdade, é um trecho bem pequeno que diz que, de acordo com as estimativas divulgadas pelo IBGE, 17 cidades do Espírito Santo estão perdendo as suas populações no ano de 2020 e todos esses municípios vão apresentar menos de 35 mil habitantes, ou seja, são municípios consideravelmente pequenos. E aí pergunta o seguinte: com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta e a gente tem 5 opções. Essa questão tem como gabarito o item B, mas antes de a gente comentar mais especificamente sobre ele, vamos entender o porquê que o item E está incorreto. Olha só, esse item vai falar que o componente migratório integra a equação demográfica e possibilita compreender a redução populacional dos mencionados 17 municípios capixabas no ano de 2020 em sua totalidade. Então, olha só, inicialmente não há nada de errado com esse item. Realmente, o componente migratório ele integra a equação demográfica. E a equação demográfica é essa aqui. Ela basicamente vai correlacionar o crescimento demográfico com duas variáveis diferentes, o crescimento vegetativo e o saldo migratório. Olha só, o crescimento vegetativo é basicamente a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes, menos a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos para cada 1.000 habitantes. E a gente combina esse dado, que é o crescimento vegetativo, com um outro dado, que é o saldo migratório, justamente o componente migratório que essa questão está se referindo. E aí a gente tem basicamente o número de imigrantes menos o número de emigrantes. E, portanto, a gente deve somar essas duas variáveis, o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, para entender o crescimento demográfico como um todo. E esse crescimento demográfico ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E, posteriormente, essa alternativa vai dizer que o componente migratório possibilita compreender a redução populacional dos mencionados 17 municípios capixabas no ano de 2020. Até aqui também não tem nenhum grande problema. Com certeza, a migração, o componente migratório, é o principal fator de explicação para essa redução populacional nessas 17 cidades do Espírito Santo. O problema, na verdade, está no final dessa alternativa. Olha só, em sua totalidade. Por quê? Quando a gente fala de totalidade, a gente está afirmando que 100% da redução populacional nessas 17 cidades foi devido única e exclusivamente à migração, ao componente migratório. E qual que é o problema dessa afirmação? Se em qualquer uma dessas 17 cidades do Espírito Santo houve um número de nascimentos um pouquinho menor que o de óbitos, por mínimo que seja, vamos supor que em qualquer uma dessas 17 cidades, a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, tenha sido 10 nascimentos para cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade nessa mesma cidade tenha sido 10,01 óbitos para cada 1.000 habitantes. Nesse caso, o componente migratório já não corresponderia mais a 100%. Ele poderia explicar 99,99% desse processo, mas não 100%. Então, toma muito cuidado com essas generalizações. Na verdade, o componente migratório é com certeza o principal fator de explicação, mas não pode ser considerado o único. E olha só, o item B vai dizer que dentre os principais motivos que podem influenciar a redução de habitantes nesses 17 municípios do Espírito Santo está o distanciamento dessas cidades em relação aos centros urbanos que concentram atividades econômicas mais dinâmicas. Ou seja, por meio da leitura do item B, a gente consegue entender, mesmo que a princípio a gente não conhecesse especificamente a dinâmica migratória do Espírito Santo, que tem havido um processo de migração de fato de pessoas saindo de cidades menores, menos dinâmicas economicamente falando, em direção a cidades maiores que concentram mais atividades econômicas, especialmente aquelas atividades mais dinâmicas e que concentram também uma maior oferta de empregos e de oportunidades. Então, a gente tem esse processo migratório vinculado a questões econômicas. Mas note, esse é um dos motivos, um dos principais, possivelmente de fato o principal motivo, mas não é o único, tudo bem? Então, por isso que o item B está correto e por isso que o item E está incorreto. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!